Para a mensagem dessa noite, uma breve mensagem de Natal, eu quero convidá-lo a abrir no Evangelho de Lucas, ainda em Lucas, no capítulo 1. Eu farei a leitura do versículo 26 até o 38. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua graça e pela tua misericórdia. Mais uma vez, reconhecemos que tu és o nosso Deus e sem o Senhor nós não somos nada. Louvamos ao Senhor por Cristo e pelo teu Santo Espírito, que nos instrui, nos dá a iluminação da tua palavra, e é isso que nós rogamos neste instante. Que o teu Santo Espírito assim fale ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, qual é o valor do Natal? Uma pergunta economicamente falando, talvez não chegaríamos a um valor, mas de fato para muitas pessoas o Natal tem um valor. Talvez para uma criança o Natal seja apenas um brinquedo que talvez tenha custado R$50 ou R$100. Para aquela criança que não compreende o verdadeiro sentido do Natal, este é o valor do Natal para ela. Para outras pessoas, para alguém mais adulto, talvez uma roupa que ganhou de presente, ou uma roupa que dará presente para alguém. Talvez o valor do Natal para essas pessoas que não compreendem de fato o que é o Natal, seja o custo desta roupa ou deste presente. Para outras pessoas, talvez seja o custo de uma ceia, onde prepara-se uma ceia, compra-se ali algumas carnes, refrigerante, o alimento, e diz: eu gastei X para termos a ceia do Natal. Qual é o valor do Natal? Para algumas pessoas podem quantificar numericamente e economicamente o valor do Natal. Mas para nós, como cristãos, e que compreendemos o que é o Natal, e que compreendemos de fato o significado do Natal, qual é o valor do Natal? No texto em que nós lemos, é o momento em que Deus envia o seu anjo até Maria para lhe informar que ela conceberia e daria à luz ao Senhor Jesus, a Cristo, o Salvador do mundo. E nesta conversa, quando no versículo 28, o anjo diz até Maria e diz: alegra-te, muito favorecida. E diz que Maria ela não compreende muito bem aquela saudação ou aquela expressão que o anjo a saúda.
E aí nós vemos também todo o contexto, e eu quero destacar uma primeira questão aqui, quanto o valor também dentro do Natal e dentro de um personagem. E esse personagem que neste episódio aqui mais se destaca, não é o Senhor Jesus. Esse personagem aqui, o que se destaca não é o anjo também. O personagem que se destaca neste ponto é Maria. Deus escolhe esta mulher e a abençoa de tal forma, a escolhe de uma forma tão especial, envia o anjo até esta mulher e então a abençoa ali e informa que ela seria uma grande bênção também e daria luz a uma grande bênção. Seria instrumento de Deus para trazer o que seria de mais importante, o que é mais importante para nós que somos cristãos. Infelizmente, o que aconteceu e o que acontece, principalmente no nosso contexto, é que o valor de Maria é superfaturado. Superfaturado por quê? Nós vivemos num contexto católico. E diante desse contexto católico, coloca-se em Maria um valor que não é dela, mas não quer dizer que ela não tem nenhum valor. Coloca-se diante dessa personagem bíblica, esta tão favorecida como esse anjo diz aqui, e que inclusive ela nem compreende essa declaração desse favorecimento, que era algo ou uma expressão de não somente ser abençoado, receber uma bênção comum de Deus, mas essa mulher ela foi separada para receber algo inimaginável e que nenhuma outra mulher recebeu ou receberia posteriormente disso. Maria ela foi um personagem, uma mulher especial e exclusiva nas mãos de Deus, para algo exclusivo, para a ação exclusiva de Deus. Mas voltando à questão do superfaturamento que se tem diante da pessoa de Maria, nós vemos no nosso contexto a questão da Igreja Católica colocando um valor nesta personagem que não é dela. Por causa disso, nós cristãos evangélicos desprezamos essa personagem, deixamos de lado essa personagem, não falamos dessa personagem, não pregamos sobre ela, pregamos sobre Esther, pregamos sobre Ruth, pregamos sobre essa, sobre aquela mulher, mas sobre Maria nós temos medo de pregar. E muito menos dar algum valor a ela. Quantas mulheres e mulheres especiais que aparecem na Bíblia, que muitos pregam, muitos usam o nome para departamentos na igreja, usam nomes para qualificar um trabalho assim por diante, mas o nome de Maria nós não usamos. Usamos o nome de uma prostituta, Madalena, mas o nome de Maria, mãe de Jesus, não usamos. O temor é chegar próximo daquele valor que o católico dá para essa personagem. E então, como acontece isso, ou essa supervalorização, o melhor é desprezar para não incorrer em erro. Por que o melhor é desprezar? Por que nós não podemos trazer o real valor desta personagem, que aparece aqui no quadro do Natal, que aparece como sendo alguém muito abençoada, bem-aventurada, alegra-te, favorecida. Por isso nós devemos atentar nesse primeiro ponto aqui, a observar dentro do valor que tem o Natal, os personagens que aparecem no Natal, os personagens que Deus utilizou para tal. É lógico que nós, como cristãos, evangélicos, protestantes, nós entendemos claramente que não há na figura de Maria qualquer tipo de valor para ser adorada, venerada, que prostremos diante dela em adoração, de jeito nenhum.
Chega-se ao absurdo, infelizmente, e o grande erro na questão da doutrina católica é quando nós dizemos que Maria foi a mãe de Jesus. Ponto. Isso ninguém discute. A grande questão é que diz que Maria é a mãe de Deus. Aí fugiu completamente do princípio bíblico e do valor que ela recebe. Ela continua sendo a mãe, aquela que gerou Jesus Cristo, mas ela não é a mãe de Deus. Outra questão é que chegam ao absurdo, quanto inclusive havia um processo no Vaticano de incluir Maria na Trindade, aí deixaria de ser Trindade, não é verdade? Porque já deixou de ser 3 pessoas. Eu não sei como eles chamariam ou passaria a chamar Trindade, não sei. E muitos até usam a expressão, veja, nós oramos em nome de Jesus. Se você orar pela intercessão de Maria, imagine, se o filho faz, imagine se ele pedir para a mãe dele. Aí que ela vai mandar ele fazer mesmo. Então, interceda por ela. Então, são erros que incorrem quanto a essa personagem. Mas nós incorremos no outro erro, em deixarmos ela de lado, em colocarmos ela de escanteio. E não lembrarmos dela neste momento também, que foi usada por Deus para dar à luz aquele que seria o Salvador do mundo. Por isso, essa expressão que o anjo usa aqui para Maria, alegra-te, muito favorecida, era algo inimaginável em relação à bênção, a receber algo gracioso de Deus. Por isso que eu digo a você, e posso dizer assim com toda certeza e certeza absoluta, eu não creio que nenhum outro ser humano foi tão abençoado quanto Maria. Não importa que bênção ou tamanha bênção qualquer um de nós recebamos, não importa o valor que nós possamos receber de bênção, não importa o milagre ou a cura que Deus pode nos alcançar, por a doença incurável que nós tenhamos, não é comparado a essa bênção que Maria recebeu. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram aquela mulher amamentando aquele que salvaria o povo de Deus dos seus pecados? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar um pouco como foi o contexto da infância de Jesus, que foi como qualquer outra criança? E que aquela mãe deve ter chamado a atenção, corrigido, orientado, ensinado, instruído. Como uma mãe cuida do seu filho? Será que ela tinha a percepção na sua mente de que ela estava criando Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias? Mas imagine Deus ter colocado na mão dessa mulher esse grande privilégio. Imagine, nós ontem pregamos, quando Simeão toma aquele menino nos braços e faz aquela declaração de que eles ficaram assim, sem saber, mas o menino só tinha 8 dias de idade. Mas imagine como eles ficaram surpreendidos também quando aquele menino, ainda criança, chega no templo e começa ali a dialogar com aqueles mestres da lei. Aí possivelmente tenha caído a ficha, como podemos usar a expressão, na mente de Maria e de José. Quem é esse de fato que é meu filho? Quem é esse que eu estou criando? Quem é esse que eu dei à luz? O milagre nós sabemos que envolve aqui a pessoa de Maria, porque ela concebe sem ter tido nenhuma relação com o homem. O Espírito Santo ali opera na vida daquela mulher. E o anjo diz a Maria, quando ela responde dizendo, como é que eu posso ter filho, se eu nunca tive contato com homem? Ele diz, Maria, não temas. Sabe por quê? Porque você achou graça, ou você achaste graça diante de Deus. Já pensou um anjo aparecer para você e dizer assim, Deus achou graça em você? Deus se alegra com a sua vida e por isso Ele te abençoará de uma forma extraordinária? Foi isso que o anjo disse.
para Maria. E ainda diz assim: e sabe o que vai acontecer, Maria? Você dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Maria não teve a oportunidade nem de escolher o nome do seu filho. Deus já deu o pacote completo. Deus concebe, Deus dá o nome, e ainda promete que este filho seria o filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Veja que aquele anjo diz para Maria que você vai conceber, e vai conceber à luz um rei. Você vai conceber alguém que governará toda a casa. E quando diz aqui casa de Davi, eles compreendiam muito bem, eles compreendiam quem era Davi, um rei tão louvado e louvado pelo povo de Israel. Um rei que governou com braço de ferro e governou Israel em vitória. E aquele povo estava vivendo dias não muito agradáveis. Aquele povo estava sob o jugo de Roma. Aquele povo estava sofrendo nas mãos dos romanos. E então promete aquela mulher: sabe quem você dará à luz? Aquele que governará o povo de Deus novamente. Ela não compreende, ela indaga o anjo. Ela diz: mas como vai ser assim? Eu não tive nenhum contato com nenhum homem. Versículo 34. E então, algo precioso que o anjo diz a essa mulher: sem valor, inimaginável, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. O anjo diz: Maria, você receberá, será envolta com o poder de Deus. Você será, o poder de Deus descerá sobre a sua vida, através do Espírito Santo, e o que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Mais uma vez, Filho do Altíssimo, Filho de Deus, mostrando claramente quem era aquele a quem ela conceberia, quem de fato era aquele menino que ela geraria. E Maria não tinha como imaginar o que é, ou como seria ser mãe do Filho de Deus, ser mãe do Filho do Altíssimo. Eu quero dizer a você que, envolto a toda essa situação, envolto a essa bem favorecida, envolto a toda essa circunstância da vinda de Jesus a este mundo, há algo que é primordial para mim. Alguns homens tentaram refletir esse valor. Lá em Mateus, quando fala da visita dos reis magos, lá em Mateus, quando descreve também o nascimento do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 2, versículo 11 diz: entrando na casa, ou entrando estes magos na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas. Quais foram essas ofertas? Ouro, incenso e mirra. Como representar o valor do Natal? Como poder olhar para o Natal e poder entender o grande valor que é o Natal? Esses magos, chamados por Deus, nós vimos aqui primeiro a ação do Todo-Poderoso numa estrela, fazendo aquela estrela de guia, levando aqueles magos até o local em que Jesus estava. Demonstra aqui todo o poder de Deus sobre a natureza. Nós vimos aqui estes homens no reconhecimento de quem era aquele que havia nascido, e eles trazem alguns objetos, alguns elementos que demonstravam valor. E diz que eles trazem ouro, trazem incenso, trazem mirra, algo que era precioso para eles. Mas nenhum destes elementos poderia ainda quantificar o valor do que é o Natal, o valor do que nós recebemos,
o valor que Maria recebeu tão extraordinariamente em ser a mãe do Filho de Deus. E eu concluo dizendo que o valor para nós é inimaginável, sabe por quê? O valor do Natal é um valor de um Deus que deixou a sua glória para se humilhar, e humilhação tal para se tornar um ser humano, para se tornar um homem como eu e você, miserável como nós somos, se encarnando aqui e se tornando Deus conosco. Você pode imaginar esse valor? Você pode imaginar um Deus que não devia nada para nós, um Deus que não tinha compromisso nenhum conosco. Nós, miseráveis que éramos, Ele deixa o céu e vem até essa terra e nasce da forma mais humilde que podia ser. Não foi num palácio, não foi numa família real, não foi envolto de pompa e circunstância, nem tampouco de glória humana, mas um menino simples, se tornando um homem simples, vivendo uma vida simples. Esse foi o valor que Deus pagou por amor a cada um de nós. Esse foi o valor de Jesus ter deixado o céu e ter vindo morar nessa terra. Esse é o valor do Natal. Quando nós falamos de Natal, nós falamos de Jesus Cristo que nasceu. Mas você entende que não foi somente Jesus Cristo que nasceu, foi Deus se fazendo presente em meio ao ser humano. O Deus Emanuel, ou o Emanuel, o Deus conosco. É Deus se inserindo na nossa realidade, é Deus se inserindo no nosso tempo, é Deus vivendo a necessidade do ser humano de fome, de sede, de cansaço. É Deus se propondo a isso. Você consegue quantificar esse valor? Você consegue imaginar este valor? Eu imagino que não. Por mais favorecido que nós somos pela salvação em Cristo, por mais que nós declaramos a gratidão a Cristo, sempre será pouco, sempre será nada, quando nós entendemos que Deus, Ele se fez um de nós. Deus, Ele veio até aqui para nos salvar. Que valor é esse? Que amor é esse para pagar tamanho preço? Mas Ele não parou por aí. Ele não somente veio a este mundo, Ele não somente se humilhou se tornando homem, quando nós comemoramos o Natal, que é o nascimento de Cristo. Ele se entregou e morreu por cada um de nós. Ele entregou a sua própria vida por amor a cada um de nós. Ele se entregou a si mesmo para nos salvar. Ele não veio a este mundo só para ser um conhecido, um profeta, um reconhecido entre todas as eras, um grande homem, um homem bom, aquele mais especial de todos. Não, Ele veio e não deixou de ser Deus, convivendo com todas essas agruras, e como homem sofreu, mas Ele veio por amor a cada um de nós. Qual é o valor do Natal? O valor do Natal para Maria foi algo especial, algo que devemos lembrar e louvar a Deus pela vida dessa mulher, que foi muito favorecida, escolhida por Deus de uma forma especial. E o valor para nós, que nós compreendemos que Ele veio a este mundo e veio para nos salvar, o Deus conosco. Qual é o valor do Natal para você? Para muitas pessoas, se resume ao valor de um objeto ou de um presente, mas em seu coração, qual é o valor do Natal? Que você compreenda que não é somente a comemoração de um nascimento de um menino,
não é só a comemoração de nascimento de Jesus, mas é a comemoração do nascimento de Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, Deus conosco, Emanuel, louvado seja o Senhor. Nós vamos nos colocar